Muito bem, telespectadores do Brasil Consciência, nós tivemos neste final de semana o lançamento da nave construída pela SpaceX numa missão para a NASA que levou 2 astronautas à Estação Espacial Internacional. Nós vamos conversar agora com o especialista José Bezerra Pessoa Filho, que milita aí na indústria e na área espacial brasileira há mais de 20 anos. Bezerra, nós tivemos nesse final de semana o lançamento de uma nave construída pela empresa particular SpaceX, carregando 2 astronautas para a Estação Internacional lá no espaço. E isso foi tratado pela imprensa mundial e pela imprensa brasileira como um grande marco na história da exploração humana do espaço. Gostaria que você explicasse para o nosso telespectador por que esse entendimento desse momento em que a corrida espacial está vivendo. Olha, eu acho que nós vivemos numa era, né, que é a era da informação, né, a era da notícia, e a mídia, de uma maneira geral, ela tenta vender a notícia, né? Não há nenhuma dúvida de que é sempre um feito, eu considero sempre um feito extraordinário colocar um ser humano no espaço, né? Desde o primeiro cosmonauta, que foi o Yuri Gagarin em 61, e todos os 500 e poucos astronautas, cosmonautas e taikonautas que sucederam o Gagarin, é sempre um feito extraordinário. Ainda ontem aqui, acompanhando a missão, e sábado também, né, o lançamento contra o acoplamento, eu não deixo de ficar maravilhado quando eu vejo máquinas tão complexas, né, funcionando, e, muito embora boa parte desse maquinário funcione automaticamente, a gente não pode esquecer que ele funciona automaticamente, mas porque eles são equipados com aquilo que o ser humano tem de melhor, que é o seu cérebro, né? Ou seja, são milhares de pessoas, são décadas de estudo de conhecimento que são condensados naquelas máquinas e que fazem com que elas funcionem de uma maneira que parece tão simples, parece tão fácil, mas continua sendo um feito extraordinário. O que, se você me pergunta o que distingue o voo do Dragon 2 da SpaceX dos demais voos realizados até hoje, dos voos tripulados, o que difere é que, pela primeira vez, a NASA, que é a Agência Espacial Americana, contratou uma empresa privada, na verdade ela contratou 2, nós vamos nos fixar neste momento na SpaceX, que desenvolve o foguete, desenvolve a cápsula e é responsável por toda a operação. Ou seja, é como se a NASA entregasse os passageiros, que são os astronautas da SpaceX, e ela assumisse a responsabilidade de levá-los à Estação Espacial Internacional, e tão importante quanto levá-los é trazê-los de volta. Então, esse é um marco. Mas eu gosto sempre de fazer uma observação, né, baseado na história, né, ou seja, em fatos, né, uma mera opinião minha, de que as empresas privadas sempre foram as responsáveis pela construção de todos os foguetes e satélites americanos. Não existem foguetes, nem existem satélites construídos pela NASA, né? A NASA é uma mega organização, né, americana, e ela, desde o seu início, né, isso é uma política americana que veio desde sempre, desde a Segunda Guerra Mundial, quando eles construíram cerca de 350 mil aeronaves, né, no combate contra os nazistas, e foram sempre empresas privadas que participaram dessa atividade. A principal, então, essa questão do uso privado não constitui nenhuma novidade no sistema americano. A novidade agora é que não é a NASA que é responsável pelo lançamento e pela operação do sistema. Quem é responsável por isso é a própria empresa americana chamada SpaceX, que fez toda essa operação, né? Então, essa é a grande distinção, se é o que você deseja saber. Existe algum fator histórico marcante com relação a esse lançamento no tocante ao histórico da exploração espacial pelos Estados Unidos?
Veja, eu diria para você que a sua pergunta é interessante, porque no ano de 2012 eu recebi aqui 3 americanos, cidadãos comuns americanos, da classe média americana, e eles estavam visitando o Brasil, e eu os levei até o Memorial Aeroespacial Brasileiro para eles conhecerem, né? E esse casal era um casal já idoso, ou seja, um casal que viveu intensamente a Guerra Fria e a corrida espacial que levou os americanos à Lua. E o comentário que a senhora americana fez para mim era o seguinte: hoje, infelizmente, a gente só consegue ir ao espaço de carona com os russos. Então, quer dizer, para ela, uma cidadã americana que viveu o pós-guerra, viveu a Guerra Fria, era algo como se a NASA já não fizesse mais nada da vida, entendeu? Ou seja, ela achava que o programa estava tão decadente, né, na visão dela, que agora os americanos dependiam dos seus ex-inimigos, dos seus rivais, para chegar à Estação Espacial Internacional. Eu expliquei para ela que isso foi uma decisão americana pensada, né? Não foi apenas um acidente, mas que ela ficasse tranquila que, do ponto de vista espacial, os americanos ainda eram e continuam sendo os donos do espaço, né? Dos mais de 2.700 satélites que hoje orbitam a Terra, mais da metade desses satélites pertence aos Estados Unidos da América. Então, os americanos eles dominam o espaço, eles cometeram talvez o equívoco de, ao terminar o programa Apollo, iniciar o programa do Space Shuttle, que perdurou de 1981 a 2011, realizou mais de 100 voos, mas causou a morte de 14 pessoas, sendo um acidente na subida em 1986, com a Challenger, que você mencionou, e o último acidente em 2013, em 2003, em fevereiro de 2003, que foi o acidente na descida. O grande desafio, o grande erro, vamos colocar assim, do programa espacial americano foi tentar desenvolver uma nave, que foi o Space Shuttle, que fosse de uma complexidade extraordinária, talvez o foguete mais complexo, talvez a espaçonave mais complexa já construída pelo homem, e ela tinha o desejo de ser, a intenção de ser reutilizada. Esse é outro conceito importante no voo que aconteceu com a Dragon no sábado e no domingo, mas esse programa não logrou sucesso. Então, por conta disso, os americanos, e por conta dos seus incidentes, eles passaram aí mais de 9 anos dependendo de carona dos soviéticos, né, dos russos, para chegar à Estação Espacial Internacional, e eles pagavam uma quantia bastante significativa em cada voo desse, ou seja, eles pagavam cerca de 80 milhões de dólares para que os americanos pudessem embarcar no foguete, na espaçonave Soyuz, e chegar à Estação Espacial Internacional. Então, a NASA continua sendo a principal agência do planeta Terra, né? Eu diria que, grosso modo, metade do orçamento mundial na área espacial, voltado para aplicações civis, metade desse orçamento da NASA, da ordem de 20 bilhões de dólares, e isso, de certa forma, passa para a informação, né, da importância que os americanos e que o Estado americano ainda devota à sua agência espacial. Por outro lado, né, por ser uma agência enorme, com milhares de funcionários, espalhados por dezenas de estados nos Estados Unidos, né, a NASA tem escritórios e centros de pesquisa nos Estados Unidos, por ser uma organização governamental, portanto, sujeita a todo o regramento que as organizações governamentais estão sujeitas no mundo inteiro, não só no Brasil, ela sofre de problemas, né? Problemas organizacionais, talvez problemas administrativos e uma questão muito séria, né? Quando você trabalha no Estado, quando você trabalha para o governo, você precisa tomar muito cuidado com as decisões que você toma, porque se prejuízos ocorrerem, você pode responder por esses prejuízos. Na iniciativa privada, quando você tem uma figura do porte do Elon Musk, que é seguramente a maior figura assim, nesse contexto, né? Ele realmente é um cidadão que vai marcar a história do século XXI, século que nós estamos vivendo, ou seja, ele vai ser falado aí pelo resto da nossa história, porque ele é um cara absolutamente arrojado, ele é um cara brilhante, né? E ele é um cara que decidiu investir todo o recurso que ele foi angariando ao longo do tempo, ele foi investindo esse recurso em novas ideias, em novos processos, e um desses é exatamente a área espacial.
né? Se você olhar a espaçonave dele, o foguete dele é mais moderno que os foguetes que a NASA fazia, que o mundo inteiro faz, não só a NASA. A sua cápsula é mais moderna. Se você olhar, você olhando os pilotos, né, os astronautas que vão dentro da Dragon, o que eles têm, eles não têm botões para apertar, né? É tudo uma tela, né? Uma tela de computador em que os astronautas vão operando todo o sistema daí, né? Todo o acoplamento que houve entre a Dragon e a ISS ontem, ele foi feito de maneira automática, né? Então, assim, ele é definitivamente um cara muito arrojado, ele recupera o primeiro estágio do motor, né? O foguete tem dois estágios, e o primeiro estágio, que é o mais caro, ele recupera esse estágio, que é um fenômeno também extraordinário, porque ele consegue pousar este estágio, ele não cai de paraquedas, ele pousa tal qual, vamos dizer assim, um helicóptero, né? Ele pousa exatamente numa barcaça que fica situada no mar. Então, o Elon Musk assim, é a figura, no que tange a área espacial, é a figura do século XXI. Talvez nós lembremos dele como nós lembramos hoje do Von Braun, né, que foi o grande ser pensante da área espacial no século passado, o alemão, né, que foi, depois da Segunda Guerra Mundial, trabalhar nos Estados Unidos. Interessantíssimo isso que você colocou, Bezerra, que é justamente o motivo da minha pergunta. São 9 anos em que os Estados Unidos não realizavam esse tipo de missão. E realizam no momento em que nós temos a China anunciando uma missão tripulada ao espaço. Nós estamos vivendo hoje o equivalente dos anos 50 na corrida espacial, uma rivalidade, uma guerra fria equivalente ao que era Estados Unidos-Rússia, hoje Estados Unidos-China? Eu retrocedo um pouco aí na sua pergunta, só na tentativa de explicar para aqueles que nos assistem, de que talvez o principal defeito da NASA foi o seu sucesso, né? Você imaginar que uma agência que foi criada em 1958 e que 11 anos depois colocou 2 seres humanos na Lua, é algo, eu não tenho nenhuma outra palavra para usar, mas absolutamente extraordinário, algo inimaginável, algo inacreditável. E aí vem aquela pergunta, né? Depois que você consegue colocar o ser humano na Lua, o que você pode fazer, né? E essa é a grande questão. Então, desde então, a NASA executou várias outras atividades, mas seguramente nenhuma delas se comparou aos olhos do mundo como o pouso do Neil Armstrong e Buzz Aldrin em julho de 1969. Então, ali foi um marco, ali foi o ponto máximo, não só da NASA, mas da história da nossa civilização. É preciso a gente colocar a coisa em um contexto muito maior. E aí, veja, como é que você ultrapassa esse limite, né? Ou seja, isso aconteceu há quase 50 anos, no dia 20 de julho, agora nós completaremos 51 anos desse fato histórico da nossa civilização, realizado por americanos, né, numa disputa com os soviéticos, então, na Guerra Fria. E, desde então, as pessoas se perguntam, bom, e agora, NASA? Porque a Lua está a cerca de 384 mil quilômetros de distância da Terra, tá? Que pode parecer uma distância muito longa, mas você consegue realizar essa viagem em 3 dias e meio. Tá? Você consegue ir e voltar no período aí de uma semana. O próximo passo natural, sonhado e imaginado por tantos ao longo dos séculos, seria a gente pousar em Marte. Já pousamos em Marte várias vezes, com espaçonaves não tripuladas. Hoje nós temos robôs né, sobre a superfície marciana, mas a pergunta permanece: quando levaremos seres humanos a Marte? Só que viagem a Marte é outra viagem, porque é uma viagem que a menor distância até a Marte, né, essa distância varia ao longo do tempo, mas a menor distância até Marte é da ordem de 55 milhões de quilômetros. Enquanto a viagem à Lua demora 3 dias e meio, uma viagem a Marte vai demorar da ordem de 6 a 9 meses, né, só de ida. E, curiosamente, a nossa tecnologia, hoje, só permite chegar a Marte, ou seja, a gente não consegue voltar de Marte, porque a gente, para voltar de Marte, a gente precisaria ter um sistema propulsivo capaz de nos tirar da gravidade marciana, que é
relativamente próxima da Terra e nos arremessar em direção à Terra novamente. Isso na Lua não é problema, porque a Lua tem uma gravidade muito inferior à da Terra, a Lua tem uma atmosfera também praticamente inexistente e é uma distância muito pequena. É por isso que a viagem à Lua de ida e volta ela foi possível. A viagem a Marte de ida e volta não é possível na presente data. A gente consegue chegar, como eu já falei, mas a gente não consegue voltar. O sonho do Elon Musk, que é o dono da SpaceX, é exatamente seres humanos à superfície marciana. Agora, vamos voltar à questão da corrida espacial. Não há nenhuma dúvida para aqueles que acompanham a geopolítica internacional aí de que os principais competidores dos Estados Unidos neste século são os chineses. E há poucas dúvidas, e essa é uma opinião, né, não é nenhum conhecimento específico que eu tenho, é uma opinião, e portanto eu posso estar errado, que os chineses chegarão no nível dos americanos, né? Em anos recentes, a China já conseguiu registrar mais patentes que os americanos. Enquanto talvez o sonho de um jovem hoje americano é se tornar youtuber, o sonho de um jovem chinês hoje é se tornar um taikonauta, né? Que é como eles dão seus astronautas. Os americanos pretendem voltar à Lua, né? A proposta do Donald Trump é chegar à Lua em 2024, mas aqui, de novo, expressando a minha opinião, um conhecimento assim, específico, é que isso não ocorrerá, né? Não é possível, num tão curto intervalo de tempo, você realizar uma missão dessa magnitude, né? Com seres humanos. Sem seres humanos, tudo é mais fácil, a missão é mais barata, o risco, se acontecer um acidente, você perdeu a espaçonave, mas não perdeu pessoas, né? Mas só há uma razão para se ir à Lua. A razão para ir à Lua é fincar a bandeira do seu país lá e dizer, eu também cheguei aqui, né? Então, a gente precisa entender a questão espacial como uma disputa por status, né? É uma palavra um tanto obsoleta, talvez, para os mais jovens, mas o status depende, vamos dizer assim, da marca da camiseta que eu estou vestindo aqui, né? A minha não tem marca alguma, mas é uma maneira de você expressar, se você tiver com uma marca bonita aqui de roupa, né? Dizer assim, olha, eu cheguei lá, esse cara deve ser muito importante, esse cara deve ser rico, entendeu? Esse cara deve ser bem sucedido. E é exatamente esse é o simbolismo de se ir ao espaço e colocar a bandeira lá. Então, não custa lembrar, os chineses, junto com os russos e com os americanos, são os únicos que conseguem colocar e trazer, é importante, trazer de volta seres humanos no espaço. Os soviéticos nunca levaram seres humanos à Lua, apesar de terem tentado, mas já levaram e trouxeram de volta espaçonaves e superfície da Lua. Os americanos, como já sabemos, levaram várias missões, 6 missões à superfície da Lua. E os chineses, eu tenho absoluta convicção, eles chegaram lá. Mas o chinês ele tem aquele filosofia oriental, né? Eles vão devagar e sempre, né? Todo esse sucesso chinês que hoje assusta tantos, ele não começou agora. Ele começou no primeiro momento em 1949 com a Revolução Comunista e 30 anos depois, basicamente em 1978, né? Quando eles fizeram uma reforma profunda, né, nesse sistema e se abriram aquilo que nós chamamos de capitalismo, né? Então, o grande sucesso chinês que nós observamos hoje, ele foi plantado há décadas atrás. A questão é que a gente, aqui no Ocidente, para quem é da minha geração, quando eu estava na escola, a China não existia. A China era um lugar no mapa mundo, né? Então, a gente está assistindo todo esse deslocamento da centralidade do mundo, eu chamo do centro de gravidade do mundo, do ponto de vista geopolítico, ele está se movendo do Ocidente para o Oriente. E a grande eminência desse processo é a China, mas você também tem o Japão, você tem a Coreia do Sul, você tem a Malásia, você tem a Índia também, que a gente não pode desprezar. Todos esses países, principalmente a China e a Índia, têm aspirações espaciais e tudo isso motivado, fundamental que se diga, pela questão da geopolítica e da militarização do espaço. Nenhum desses países, não existe nenhum país no planeta Terra, nenhum, que tenha dominado a área espacial simplesmente pelo status. O status é parte do jogo, né? O status é uma maneira de se mostrar ao mundo como uma sociedade, como um povo diferente. Mas, no fundo,
todos eles estão, preocupados com a sua autodefesa. Isso significa dizer foguetes de grande tamanho e armas atômicas. Tá? É isso que rege, é isso que está por baixo. Esse é o gás que queima e que alimenta toda a área espacial no mundo inteiro, sem uma única exceção. Então, a disputa existe. Eu não creio que o governo chinês entenda isso como uma corrida, ou seja, queremos chegar lá antes dos americanos. Mas você não tenha dúvida nenhuma que o fato dos americanos reconhecerem os chineses como adversário de peso teve uma importância decisiva nessa decisão americana de regressar à Lua com seres humanos. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo, mas na sequência você confere mais informações sobre o voo da NASA SpaceX ao espaço. É um instante só, não saia daí. 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA, go SpaceX, Godspeed, Bob and Doug. America has launched. And so rises a new era of American spaceflight, and with it the ambitions of a new generation continuing the dream. 20 Bezerra, para que fique claro para leigos como nós, como eu, como aquele que nos assistem, eu queria que você detalhasse um pouco esse grau de dificuldade. Nós tínhamos lá, você falou bem, os dois acidentes, um na saída com a Challenger e um na descida em 2003, a ideia do ônibus espacial. Ele subia e depois ele pousava na Terra. Nós assistimos um pouco mais recentemente o astronauta, então astronauta, hoje ministro Marcos Pontes, retornando do espaço numa cápsula Soyuz que desceu no deserto, pousando num paraquedas. E agora você falou dessa dificuldade de recuperar o primeiro estágio. Por que é tão difícil isso? Por que é tão complexo você recuperar o estágio do foguete que lançou o astronauta ao espaço? Primeiro, quando a corrida espacial começou, dinheiro não era problema, né? Imagine, só para vocês imaginarem, né? Eu vou pegar uma maquete do Saturno V que eu tenho aqui, não sei se vocês vão conseguir enxergá-la na totalidade, mas isso aqui é o foguete Saturno V em escala, tá? É uma escala de 1 por 144. Então, vocês imaginem o tamanho desse foguete, vou tentar deitá-lo aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas esse foguete tinha uma altura equivalente a um prédio de 30 andares. Tá? Então, você imagina um edifício de 30 andares, não sei se tem, talvez São José já tenha um edifício dessa altura, deve ser um dos mais altos, mas nem toda a cidade brasileira possui um edifício de 30 andares, que era o Saturno V. Bom, e o que acontece é o seguinte, esse foguete tinha um peso, né, uma massa de 3 milhões de quilogramas. Né? Foi o maior foguete já construído no homem. Desses 3 milhões de quilogramas, 2 milhões e 700 mil, ou seja, 90%, eram propelente. Propelente é aquilo que nós chamamos de combustível e oxidante, que vão distribuídos em tanques aqui dentro desses cilindros. Tá? Mais uma condição, esse sistema ele opera numa temperatura da ordem de 3.000 graus Celsius, né? Que é uma temperatura que funde o aço. E nem de aço ele é feito. Né? Então, o que significa dizer o seguinte, o que você tem aqui é quase que um milagre da engenharia de fazer com que isso funcione sem explodir. Né? Então, é uma engenharia, eu sempre digo que a ciência, nisso aqui, a tecnologia, mas há um fator que eu gosto sempre de mencionar, que às vezes assusta algumas pessoas, que é arte. Há uma arte aqui. Né? E aqui está a arte alemã, né? De como fazer isso funcionar sem explodir. Então, veja, o desafio, e veja, isso aqui tudo para levar apenas 3 astronautas que vão, olha, nessa cápsulazinha que está aqui dentro. Então, eu vou tentar, não sei se vocês conseguirem ver na escala aí, mas aqui estão os 3 astronautas nessa cápsula. De tudo isso aqui, é a única parte que volta à Terra. Então, vocês observam o seguinte,
numa corrida com os soviéticos, para ver quem chegava à Lua primeiro, e essa corrida foi proposta pelos americanos em 1961, né? A questão do custo não era o problema. A NASA chegou a consumir 5% do PIB americano. 5%. É algo, hoje ela não consome nem meio, mas é algo extraordinário. Então, o custo não era o problema era bater os russos. Então, essa questão de recuperar, ela tem a ver com a questão econômica, né? Ou seja, você recuperar para baratear o custo. O exemplo que as pessoas gostam muito de dar, e que eu acho que faz sentido, suponha que você pega um avião para ir aqui a Recife, né, um Boeing, e você decola aqui de Guarulhos, chega lá no aeroporto de Guararapes, e chega lá, você joga o avião fora, porque ele não vai usar mais, né? Se fosse assim, essa passagem aérea custaria uma fortuna que pouquíssimas pessoas poderiam pagar, né? Então, quer dizer, a aeronáutica, que hoje transporta, eu acho que cerca de 4 bilhões, não no momento por causa da Covid, mas transporta cerca de 4 bilhões de pessoas por ano. Só no Brasil são mais de 100 milhões de passageiros transportados por ano na aviação. Ela é resultado dessa evolução, dessa questão econômica, de se tornar isso barato, né? E por mais que a gente possa reclamar dos bilhetes aéreos, eu os considero barato quando eu imagino toda aquela tecnologia que vai embarcada no avião. Então, essa é a questão. Isso nunca foi problema, né? Mas sempre foi muito caro. Bom, e o que acontece é que quando os americanos decidiram que não tinha mais sentido ir para a Lua, porque o único sentido, é bom enfatizar, de ir para a Lua era mostrar ao mundo que os americanos eram melhores que os soviéticos, ou seja, o capitalismo era melhor que o regime comunista representado pela União Soviética. O único benefício era esse. E para isso se gastou o que tinha e o que não tinha. Quando se colocou a bandeira americana lá, todo esse momento aí, ele não tinha mais razão de ser, né? Bom, aí os americanos decidiram que iam fazer um novo foguete que atendesse ao transporte de civis, ou seja, de seres humanos, né? E que também atendesse aos objetivos militares, né? Quais são os objetivos militares? Colocar satélite em órbita. Então, eu tenho aqui um exemplo, espero que consigam ver daí. Esse aqui é uma réplica, né, do ônibus espacial, né, aonde toda essa parte superior aqui, que vocês estão vendo, né, é a parte de carga. Aqui você poderia levar satélite. Aliás, aqui foi colocado, talvez, um dos maiores feitos do programa espacial de todo o seu tempo, que é a colocação, em 1990, do Hubble, né? Que é o telescópio espacial, que é uma coisa, do ponto de vista científico, incomparável, né? Nada trouxe mais benefícios à ciência e ao conhecimento humano que o telescópio espacial Hubble, que está há 30 anos em operação, completa este ano 30 anos. Tá? Então, era tudo colocado aqui. 30 anos, exatamente. E há algo fantástico, não tem palavras aqui para descrever a importância que foi o Hubble. E agora eles tentam colocar o outro telescópio, que é o James Webb, né? Que é mais potente, que é mais extraordinário ainda do que será, né? Mais extraordinário do que o Hubble. Mas o fato é o seguinte, era um projeto inovador. Primeiro que é o seguinte, ele subia, né, como um foguete, né? Ele subia como um foguete, que eu acho que eu tenho um deles aqui, com escala menor, né? Então ele subia como um foguete aqui, ó, como vocês estão vendo aqui, ó. Então aqui está o motor, né? Os motores do shuttle, e ele, né, se você quiser chamar assim, que era o shuttle, ia colado nesses motores. Então, esses motores eram apenas para oferecer velocidade a esse foguete, 27 mil km por hora. Esses motores laterais, eles eram recuperados no mar, ou seja, eles caíam, né, eles eram ejetados, caíam no mar, e diferentemente do Saturno V, que ficava no fundo do mar, os foguetes do shuttle, esses dois brancos aqui, que são dois motores a propelente sólido, eles caíam de paraquedas e eram recuperados no mar, né, e eram reutilizados. A questão é que toda essa operação, né, você tem um sistema desse que tem... Isso aqui carregava cada um 400 toneladas de propelente. Tá? Você recuperar isso no mar é uma operação caríssima, entendeu? Então, apesar da venda, né, do marketing ser vamos recuperar, se você fosse avaliar, e os custos não valia a pena. Tá? E outro detalhe é que essa espaçonave, sim, ela era reutilizada. Tá?
Mas acontece o seguinte, no processo, se você olhar aqui na barriga dela, tudo aqui preto, isso aqui era um sistema de proteção térmica, eram tijolos cerâmicos, né, que eram utilizados porque durante a reentrada, isso aqui vem viajando a 27 mil km por hora, e encontrar as camadas atmosféricas, que começam em torno de 100 km de altitude, né? Isso aqui vinha de uma altitude de 350 a 400 km de altitude, isso aqui aquecia de tal maneira que, em condições normais, derreteria toda essa espaçonave. Então, toda essa barriga aqui era protegida por milhares de tijolos. Cada um tinha o seu lugar. E o objetivo era exatamente que isso pudesse depois ser reutilizado. Bom, o fato é que, apesar de todo esse marketing que foi feito, as contas hoje, encerrado o projeto espacial, é que cada voo custou à NASA cerca de 1,5 bilhão de dólares. Ou seja, algo caríssimo. Seguramente a nave mais completa e sofisticada já construída pelo ser humano, mas seu preço era proibitivo. Ou seja, você levar um ser humano a cerca de 100 quilômetros da superfície da Terra é uma dificuldade extraordinária, entendeu? Porque isso requer muita quantidade de energia. Ou seja, você trabalha com uma bomba, né, que são os foguetes, é uma bomba controlada, mas ao menor erro, tudo isso vai pelos ares. Tá? Então, essa eu acho que é a grande questão que as pessoas perdem nessa perspectiva. As dificuldades, enquanto o avião tem coeficiente de segurança relativamente grande, né, os foguetes não têm, porque se você usar o coeficiente de segurança acima de 20%, 30% em um foguete, ele não sai do chão, ou seja, ele pode até sair do chão, mas lá quando acabar todo o combustível que ele carrega, ele não vai atingir a velocidade necessária para entrar em órbita da Terra. Portanto, é um desafio extraordinário. Se você olhar o próprio voo do Falcon 9, né, que passou aqui pela Falcon 9, que passou, e isso acontecia com o Shuttle também, na medida que esses motores eles sobem, há um momento, quando ele viaja pela atmosfera, que a carga mecânica, que a gente chama de pressão dinâmica, da atmosfera sobre esse corpo, viajando a uma velocidade muito alta, é tão grande que eles têm que desacelerar o foguete. Desacelerar não é diminuir a velocidade, é apenas diminuir a aceleração dele de subida, porque senão ele parte. Então, eles desaceleram e depois eles aceleram novamente. Então, observe, a beleza e o desafio da espacial é que a margem de erro é quase zero. O risco é na subida, o risco é ao longo da viagem, o risco é no acoplamento. Imagine que você vai acoplar dois corpos que, não se esqueça, estão se movendo a 27 mil km por hora. Então, se isso aqui estiver perfeitamente alinhado, no momento do impacto, ele tem uma velocidade da ordem de 10 centímetros por segundo, ou seja, uma velocidade bastante reduzida, né? E aqui, de novo, né, velocidade relativa, ele está com uns 27 km por hora, mas para que ele possa se aproximar da IS, né, que está aqui, ele precisa, obviamente, ter uma componente de velocidade superior, que é da ordem de 10 centímetros por segundo. Então, é um sistema absolutamente extraordinário. E depois disso, você tem que trazê-lo de volta, né? E ao trazê-lo de volta, isso também vai ocorrer com a Dragon 2, eles também vão passar pelo processo de reentrada atmosférica, tal qual ocorreu na Apollo, com menos intensidade, né? Porque a velocidade deles é menor, de 27 mil km por hora, mas eles vão, então, descer à Terra. E o que o Elon Musk conseguiu foi que os motores do primeiro estágio, ele tem um cilindro, né, que parece que é um cilindrão, mas embaixo daquele cilindro há 5 motores. E tudo que ele faz é recuperar aquilo, né, de uma maneira limpa, porque não cai dentro d'água, cai numa balsa, e ele recupera aquilo e põe aquilo para funcionar novamente, tal qual, vamos dizer, um motor de avião. Então, com isso, ele vai reduzir seu custo significativamente, né? Cada voo do Falcon 9 custa da ordem de 60, 70 milhões de dólares, que é um custo, provavelmente, é o menor custo do mercado hoje. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo, mas na sequência você confere mais informações sobre a missão espacial cumprida pela SpaceX. Velocity decreasing.
Nossa, Bezerra, extraordinário. Obrigado por essa aula que você deu aí para a gente sobre a exploração espacial. Se você permitir, eu gostaria de fazer uma pergunta, extrair uma opinião sua. Você acredita que esse lançamento da SpaceX inaugura o turismo espacial para a população civil? Não, pelo seguinte, né? Primeiro, de novo, né? Isso é uma questão bastante antiga. Eu volto a lembrar que o primeiro voo de turismo espacial ele aconteceu em 2004. Foi uma iniciativa de um outro americano também, que eu considero fora de série, chamado Peter Diamandis. E o Peter Diamandis criou o Prêmio X. E o Prêmio X ele dizia o seguinte: ele era outro cara cansado, né, de viver a situação em que ele se perguntava, não é possível que em 69 a gente tenha ido à Lua e que aqui na década de 80, 90 a gente não consiga ter transformado isso em um ato rotineiro. Então ele criou em 1990 o Prêmio X, né? E ele então estabeleceu que a primeira empresa privada que conseguisse realizar um voo espacial com a mesma espaçonave, ou seja, ela teria que ser recuperada no prazo de 2 semanas, teria que realizar 2 voos, e que fosse capaz de levar 3 pessoas a bordo, essa empresa ela ganharia o prêmio de $10 milhões. A empresa que ganhou foi uma empresa de um cidadão chamado Burt Rutan, que é outro gênio também na área, não só espacial, mas principalmente na área aeronáutica, que ele desenvolveu o Spaceship One. E o Spaceship One foi patrocinado por outro grande americano, né? Eu sempre acho muito importante a gente dar valor às pessoas que pensam diferente, são pessoas milionárias, mas que elas acreditam no futuro. Então, Paul Allen, que é o cara da Microsoft, foi o cara que patrocinou, né, o Burt Rutan nessa empresa americana no deserto de Mojave, na Califórnia, a realizar esses 2 voos. Isso em 2004. E isso foi um grande assunto na mídia. Se vocês procurarem o Spaceship One 2004, foi um sucesso absoluto. E aí veio um inglês chamado Richard Branson, que é também um cara bastante assim audacioso, e ele disse então que ele criou uma empresa chamada Virgin Galactic, que ofereceriam voos ao espaço pela importância módica de $200 mil, ou seja, $200 mil, desculpa. Então, se você fosse capaz de pagar $200 mil, você realizaria um voo suborbital. Veja bem, você não entraria em órbita da Terra. Você alcançaria o limite da atmosfera terrestre, ultrapassaria esse limite, que é da ordem de 100 quilômetros acima da atmosfera terrestre. Você ficaria por cerca de 15 minutos nesse ambiente, e o que permitiria você ver o céu negro, né? Você ver o espaço e ver a Terra embaixo, e você pousaria com o avião, tal qual o Shuttle. O projeto é revolucionário, isso em 2004, nós estamos em 2020, e isso ainda não se materializou, né? Desde então, houve um acidente em solo, uma explosão de um motor durante um teste, que causou a morte de 3 pessoas, e posteriormente, mais recentemente, houve uma falha em voo em que um dos pilotos morreu, né? E o outro piloto foi severamente machucado na queda do Spaceship Two. O Richard Branson, que é um inglês, né, ele pretende retomar esses voos, mas você há de convir que pagar $200 mil para realizar um voo suborbital, né, que você simplesmente vai ver a Terra e volta, é uma coisa para bem poucos, né? Então, é bastante diferente da questão da aviação. O Elon Musk, com a SpaceX, pretende realizar uma viagem em órbita da Lua. Existe um japonês que já contratou essa viagem, mas parece que esse projeto já foi alterado para que esse japonês realize uma viagem orbital, que ele orbite a Terra. E a quantia não é nada pequena, são umas dezenas de milhões de dólares. Então, eu acho que o sonho desse turismo espacial ele está muito distante da nossa realidade. Mas eu também sou da opinião que a gente não deve desistir dos sonhos, tá?
mas a gente, por outro lado, a gente não deve se iludir muito com ele, né? As leis da física, elas não mudaram, então o espaço é um ambiente muito inóspito, excepcionalmente perigoso, né? O espaço é muito perigoso, e você precisa combinar aí pessoas extremamente ricas, né? Pessoas que têm um desejo enorme de realizar uma missão como essa e pessoas que aceitem colocar sua vida em risco, né? Então, essa é uma grande questão. Outro desafio que eu vejo para as missões espaciais tripuladas, a Marte, asteroides e a Lua, é o fato de que a inteligência artificial hoje ela vai permitir, muito em breve, que robôs apresentem um desempenho muito superior ao ser humano em condições tão cruéis. Isso já está provado em Marte, com as diversas espaçonaves que nós mandamos a Marte, com sucesso extraordinário, e isso vai se tornar ainda mais rotina, porque a inteligência artificial hoje ela faz parte da nossa vida, ou seja, o próprio Elon Musk, né, que é o responsável pela SpaceX, ele é um cara assim tão preocupado com a questão da inteligência artificial e dos riscos que ela representa, né? Quer dizer, o grande risco da inteligência artificial é que as máquinas possam dominar os homens. Eu acho que muitos daqueles que nos assistem já foi surpreendido com a mensagem de celular, do celular lhe perguntando o que você achou de tal lugar que você foi, tá? E você fica se perguntando como é que esse celular sabe que eu fui a tal lugar, né? Ou o celular te perguntando o seguinte: olha, você que leu o livro tal, que tal você ler o livro tal também? Isso são exemplos claros da inteligência artificial. Mas a inteligência artificial vai além disso, ela vai ao ponto, ela chegará ao limite, já está chegando. Eu estou falando coisa aí de 5, 10 anos, tá? No futuro. Eu não estou falando em coisa do século que vem, não. Estou falando desta década aqui, quer dizer, a década está acabando. Mas a partir de 2011, de máquinas, de celulares que serão capazes, por exemplo, de fazer o seu diagnóstico médico melhor do que um conjunto de médicos de qualidade é capaz de fazer, tá? Então, assim, a máquina, o computador, ela terá a capacidade superior à capacidade do ser humano. E isso, a primeira pessoa a colocar isso, né, foi um cidadão chamado Isaac Asimov, mas em termos assim mais didáticos, o melhor exemplo que nós temos disso é o extraordinário filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. É um filme de 1968, do Stanley Kubrick, do Arthur Clarke, em que o turismo espacial já era realidade, veja, isso em outubro de 1968. E essa espaçonave é um computador já dotado de inteligência artificial chamado HAL. Aqueles que não assistiram o filme, eu recomendo que assistam, porque mais de 50 anos depois, 2001 continua sendo a mais extraordinária obra de ficção científica já feita pelo homem. E ali, naquele passado já distante, né, está o futuro, né? Mas esse futuro ele impõe riscos, né? E as missões não tripuladas, as missões com robôs, elas são infinitamente mais baratas que as missões tripuladas. De tal modo que eu acho muito, muito difícil, né, que isso ocorra. E apenas para finalizar, assumindo que essa seja a minha última fala, né, a capa da Folha de São Paulo ontem, ela, se vocês puderem ir procurar e demonstrar aí para os telespectadores que vão nos assistir, ela traz, numa mesma imagem, a subida do Falcon 9 com a bandeira americana, né? E isso é uma coisa assim, daquilo que eu falei do status, do simbolismo que eles pretendem dar a essa conquista. Mas infelizmente, no mesmo momento em que aquele país, aquela nação nos oferece esse espetáculo que eu considero magnífico, sem nenhuma sombra de dúvida, ele também nos oferece um espetáculo bastante triste, que é de um policial matar covardemente um negro indefeso ao chamado. E eu acho que a gente, como cidadão, como seres
pensantes, a gente não pode deixar de avaliar esses dois contrastes que se costumam batizar essas imagens de a bela e a fera. A gente é capaz de realizar coisas belíssimas, extraordinárias, que vão no extremo da inteligência e na capacidade de realização humana, ao mesmo tempo que a gente consegue oferecer também ao mundo cenas tão dantescas, tristes, inaceitáveis, que não condizem com o estado civilizatório que nós deveríamos estar nesse processo, uma vez que, a meu ver, o principal significado de toda a conquista espacial foi mostrar que não deveria haver limite na Terra, né? Nós somos o único planeta do Sistema Solar e nós já visitamos todos os planetas, nós já descobrimos mais de 3.000 planetas fora do Sistema Solar, e o único planeta em que nós demonstramos existir vida inteligente é o planeta Terra. E, obviamente, as cenas em uma única semana de colocar o homem de uma maneira tão extraordinária, orbitando o espaço, ao mesmo tempo que neste mesmo país que fez isso, a gente assiste uma cena tão dantesca, ela deve servir claramente como um momento de reflexão para todos nós, né, que tem alguma sensibilidade, que tem inteligência, que almeja uma civilização mais justa e igualitária, que a gente pare para refletir sobre isso, porque a gente não pode esconder nossas limitações embaixo do tapete. A gente tem que ter a coragem intelectual e moral de encarar os nossos grandes feitos e, ao mesmo tempo, de assumir que nós temos falhas enormes no nosso modelo de civilização e que nós precisamos melhorar de uma maneira bastante intensa. Parafraseando a frase da vítima, né, que foi assassinado e que agora está sendo replicada aí por dezenas, milhares de americanos, acho que diante do que aconteceu, todos nós estamos com dificuldades de respirar. Uma última pergunta, Bezerra, se você me permitir. Nós estávamos aí esperando o lançamento e acabamos sendo surpreendidos por uma atitude, uma ação das nossas autoridades da ciência e tecnologia durante o lançamento, durante a campanha de lançamento. O nosso ministro de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, Marcos César Pontes, nosso primeiro brasileiro a ir ao espaço, e também o diretor da Agência Espacial Brasileira, Carlos Moura, fizeram uma live para comentar o feito e fazer algumas ilações sobre o que estava acontecendo lá nos Estados Unidos e a possibilidade de exploração comercial da base de Alcântara. Você vê alguma relação entre o Programa Espacial Brasileiro, as autoridades que representam o Programa Espacial Brasileiro e aquilo que aconteceu nos Estados Unidos? Há paralelo entre aquilo que aconteceu nos Estados Unidos e aquilo que se pretende fazer com Alcântara? Nós vamos lembrar que foi aberto na semana passada o chamamento público para empresas privadas interessadas em fazer lançamentos a partir da base do Maranhão. Na minha opinião, a interseção é o conjunto vazio, né? Para aqueles que entendem um pouco da matemática, né? A conexão entre uma coisa e outra é nenhuma, né? Eu costumo sempre lembrar de um livro escrito por um francês, nos idos aí de final dos anos 60, quando surgiram os movimentos franceses, né, de protesto em 1968, em que ele escreveu um livro que se tornou uma referência chamado A Era do Espetáculo, né? Ele já morreu, mas o seu livro é uma referência e é basicamente o que nós vivemos hoje, a Era do Espetáculo. A gente, esse marketing que é feito na mídia, só o fato de você estar me fazendo essa pergunta significa dizer que, de alguma maneira, essa mensagem chegou dessa forma a você. Eu tenho convicção, assim, não tenho nenhuma dúvida disso que eu vou te dizer, que a conexão é nenhuma, né? Não tem a menor chance
como dizem os jovens, né, a gente usava uma expressão bastante chula, né, no passado, mas os jovens diriam hoje que isso é o equivalente a beijar a boca alheia, entendeu? Isso não tem o menor sentido e eu acho, na verdade, isso bastante triste, entendeu? Isso demonstra de uma maneira muito triste a que ponto que nós chegamos, assim, como é que as pessoas tentam se aproveitar, né, de uma situação que acontece no outro país, que tem uma realidade completamente diferente da nossa, que não tem nenhum desejo de cooperar conosco na área espacial. A única exceção que foi durante os anos 60, né, em função da Guerra Fria, que os americanos nos auxiliaram bastante no estabelecimento do Programa Espacial Brasileiro, mais especificamente nas atividades do Centro de Lançamento Barreira do Inferno, mas a partir da década de 70, meada da década de 70, isso cessou, né? E vocês mesmos exibiram um programa aí excelente que falava sobre o desenvolvimento da Câmara dos Cibers, e essa mensagem, esse programa me marcou muito, e seus telespectadores podem procurá-lo. Eu não lembro o nome do programa, mas o cidadão responsável por uma empresa de São Carlos, e essa empresa, então, ela desenvolvia uma das câmaras do Cibers, uma câmara que tem cerca de 120 quilos de massa, ou seja, uma câmara que não deve ser tão sofisticada para os padrões atuais, porque hoje satélites de 250 quilos realizam grandes coisas no espaço. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: essa empresa, dito por ele, não dito por mim, isso está gravado, vocês têm esse programa, eles dizem que durante o desenvolvimento dessa câmara, do satélite sino-brasileiro de recursos terrestres, que é um satélite desenvolvido em parceria com a China e os Estados Unidos, eles sofreram 171 boicotes. Eu vou repetir aqui: 171. Ou seja, nesse processo de construir essa câmara e de comprar componentes estrangeiros, eles foram boicotados por quase 2 centenas de vezes. Então, você precisa, me desculpe, ser muito inocente, muito ingênuo, ou você precisa ser dotado de pouca honestidade intelectual, que é a palavra que eu prefiro, para tentar estabelecer uma relação entre uma coisa e outra. Eu lamento profundamente que o principal objetivo do nosso programa espacial hoje seja oferecer o centro de Alcântara a estrangeiros. E faço uma comparação, aqui me permita, bastante chula, mas que, de certa forma, expressa a minha indignação com esse fato. É como se você tivesse montado uma barraca na feira para vender algum produto e, no final, você não conseguiu vender nada e agora está tentando alugar a sua barraca, né? Isso, na verdade, é uma prova contundente da decadência do nosso programa espacial brasileiro, que hoje praticamente não realiza nenhuma atividade relevante, né? As atividades que são realizadas são aquelas que são toleradas pelo governo, mas são atividades de pequeno impacto, ou seja, nós temos 2 centros de lançamento, o CLBI e o CLA. Aliás, você mesmo fez uma matéria recente a respeito do lançamento do foguete 14X, prometido para este ano. Eu posso assegurar aqui para você, seus telespectadores, isso não ocorrerá de forma alguma. Isso tem sido um comportamento recorrente das nossas autoridades, tanto autoridades civis quanto militares. Vamos parar um pouco de culpar governos, vamos fazer com que cada pessoa assuma a sua responsabilidade individual, todas nós o temos, como cidadão ou como funcionários públicos. Não há nenhuma chance disso ocorrer. E eu assisti esse seu programa, deve ter 1 semana, 10 dias, não sei se ele é tão novo assim, mas eu estou dizendo aqui, 10 dias depois, que aquilo que foi exibido no seu programa não corresponde à realidade, né? E eu não estou culpando você por isso, você é um repórter, você é um jornalista, você vai fazer a pergunta e as pessoas respondem, né? E não cabe a você contestar ou dizer que a pessoa está falando errado. Então, isso tem sido recorrente no nosso programa espacial. Nós nos perdemos completamente. A estrutura formada aí pelos institutos localizados aqui no São José dos Campos, especificamente o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e o Instituto de Aeronáutica e Espaço, eles foram sucateados, né? O mesmo é válido para o Centro de Lançamento de Alcântara e o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno. Ou seja, as atividades espaciais
elas requerem recursos de monta, elas requerem atividades contínuas. Você aprende, você se mantém em forma com o treinamento. Você não se mantém em forma efetuando lives como esta, ou reportagens como esta, e exibindo belas apresentações de PowerPoint. Então, no contexto internacional, também posso garantir para você que o mundo já não nos vê mais como um importante ator na área espacial, né? Há várias razões para isso, nós poderemos discutir oportunamente, eu acho que não é o caso, mas, voltando à sua pergunta inicial, a conexão entre o que nós vimos nesse final de semana e o Programa Espacial Brasileiro é nula, né? E quanto ao edital a que você se refere, nós podemos aguardar, mas eu tenho muitas dúvidas, né, assim, que esse edital vai dar em alguma coisa razoável, a não ser em promessas vazias, né, que é o que nós vivemos há muitos anos de promessas vazias, baseado naquele ditado do cidadão que escreveu, cujo nome não me recordo agora, Brasil, o país do futuro. A gente precisa crescer e a gente precisa aprender que, com o passar dos anos, o futuro chega, né? Chegou para mim, chegou para você, e a gente precisa assumir essa responsabilidade perante não só o país da gente, né, que a gente é responsável, não vamos nos esquecer disso, mas principalmente em função das novas gerações para as quais nós estamos a vender falsas promessas, né? Isso não para ser bastante educado aqui, isso é intelectualmente desonesto, né? E a gente precisa parar com isso, a gente precisa assumir as nossas limitações e falar isso de maneira clara para as pessoas. Nós não vamos fazer isso. Nós jamais teremos um foguete brasileiro lançador de satélite lançado de Alcântara, porque esse sonho, infelizmente, ele acabou, né? E ele acabou com o VLS. Então, ele não tem volta. Você não reconstrói. Uma vez perdido o sonho, eu costumo dizer que as sociedades elas precisam viver da utopia, né? O Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, hoje é o cidadão mais rico do mundo, o sonho dele é criar colônias espaciais capazes de abrigar 1 milhão de pessoas no espaço. Mas ele é bastante honesto, ele é um cara absolutamente brilhante. Ele foi aluno do professor O'Neill, que foi o primeiro na Universidade de Princeton, ele estudou lá, e ele teve esse professor na década de 70, publicou um livro, né, que é A Exploração da Última Fronteira, que é do espaço. Na década de 70, ainda na esteira daquela conquista extraordinária do ser humano na Lua, ele então já imaginava essa possibilidade de a gente criar colônias espaciais. No ano passado, Jeff Bezos ele ofereceu essa sua visão, mas ele vem com aquilo que eu defendo muito, a honestidade intelectual. Ele diz: eu não realizarei isso está muito longe da minha geração, mas o que eu pretendo aqui é estabelecer um bloco, né? Assentar um bloco nesse monumento aí que eu chamo de monumento civilizatório, que permita às futuras gerações, quem sabe, talvez, realizar este sonho, né? Precisamos também, apesar de eu ser fã de todas essas pessoas, Elon Musk e Jeff Bezos, que eles são agentes disruptores, né? Eles não vivem do status quo, entendeu? Eles estão lá para mudar o status quo. E a gente também precisa entender o seguinte, que, na verdade, o principal programa Apollo deste século da nossa civilização será salvar a Terra de nós mesmos. Então, não nos iludamos com ideias de que iremos colonizar Marte, né, e que iremos habitar asteroides ou explorar asteroides, porque o nosso problema está aqui mesmo, né? O que me leva de volta à questão das imagens de uma única semana, uma imagem extraordinária, por um lado, que é de um foguete levando humanos ao espaço, e na mesma semana, no mesmo país que produziu essa maravilha, nós temos um negro algemado sendo sufocado por um agente do Estado. Nós não podemos, de maneira nenhuma, desconectar essas partes, porque o que a aeroespacial nos ofereceu de melhor
foi exatamente essa visão da Terra do espaço, essa visão de unidade, de uma entidade única, de um ser de um corpo, né? A gente pode chamar até de uma espaçonave, né? Que abriga ali o que há de mais inteligente no universo, pelo menos até hoje descoberto. Tá? Então, essa é talvez minha grande mensagem toda vez que eu me refiro à área espacial. O programa Brasil Consciência vai ficando por aqui. Você que quiser curtir os demais programas produzidos pela rádio do CineCT, deve acessar a nossa página no Facebook, que está para você, neste momento, na tela. Você que acompanha o Brasil Consciência pela internet, deve acessar a nossa página no YouTube, que está aí também para você na tela, neste momento. Críticas, dúvidas, sugestões devem ser encaminhadas ao nosso e-mail. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia e até a semana que vem.